Agora sim, agora sim. Bom, professor, boa tarde, boa noite. Professor Márcio Nunes. Iniciando então a coletiva e me perguntando então sobre essa partida importante, a estreia do Avenida no Gauchão em 2024 e o que o senhor projetava. Primeiramente a pergunta, qual era a tática, o que você esperava não só do Internacional e aquilo que você traçou de estratégia ao seu grupo de jogadores. Boa noite a todos vocês. A gente trabalhou muito desde o início da nossa preparação da pré-temporada. Eu vinha passando para os atletas, a gente tem que pensar jogo a jogo. E o nosso foco foi muito em cima desse jogo contra o Inter, um adversário extremamente difícil, todos nós sabemos, e pela qualidade técnica dos seus jogadores. Dois sentimentos. Eu falava para os atletas agora no vestiário, nós conseguimos performar, fazer um jogo equilibrado, organizado, mas contra um time da qualidade do nível do Inter, tu não pode errar em detalhes. E acabamos aí uma questão de um posicionamento, uma bola viajada na segunda trave, acabamos sofrendo o gol da derrota. Aonde poderíamos sair hoje muito satisfeitos pela atuação, pelo jogo que fizemos e segurar, levar um empate para Santa Cruz, onde seria muito importante para nós em questão de confiança e em questão anímica dos atletas. Mas o jogo do Inter passou, falei para a Islândia as feridas, esse jogo não volta mais, nós temos que focar somente agora na quarta-feira diante do Brasil. Mas me agradou bastante pelos comportamentos, aquilo que a gente estudou bastante. O Inter sabia que busca muito um jogo pelo centro do campo, e aí no último terço sim lateraliza e consegue sobrecarregar a área do adversário, e foi assim que ele acabou sofrendo o gol. Nós trabalhamos muito em cima disso, aonde o Inter, quando entra no último terço e ganha profundidade com os laterais, ele sobrecarrega, ataca com 3 ou 4 jogadores da área. E aí a gente acabou um pouquinho de vacilo no posicionamento, sofremos o gol da derrota. Mas no mais, neutralizamos muito bem esse jogo apoiado, esse jogo por dentro que o Inter pratica muito bem e conseguimos fazer uma boa atuação. Pois é, professor. E, bom, o Avenida teve muitos reforços, né, na temporada. Até queria lhe perguntar também em relação aos que estrearam hoje e principalmente sobre o entrosamento da equipe, porque mesmo que a pré-temporada ela já venha acontecendo, pode ser esse detalhezinho que está faltando para a Avenida daqui a pouco ter conseguido um resultado importante contra o Inter dentro do Beira-Rio? Com certeza. A gente reformulou praticamente todo o grupo, ficaram no ano passado 4 ou 5 atletas no máximo, e os outros jogadores foram contratados por mim, como treinador, comissão e a direção. A gente pensa um pouco diferente do que foi o ano passado. Claro que o Avenida ele tem que fazer a pontuação máxima para que primeiro se mantenha e depois pensar numa classificação, já que a fórmula mudou e nós temos que pensar dessa maneira. E o que eu venho pregando desde o início aí da preparação é que o ano de 2024 para o Avenida é um ano muito importante, onde o Avenida tem que começar a se rotular como um time de Série A. Nós conseguimos quebrar no ano passado o gauchão, fazer um gauchão tranquilo, aquela imagem que todo clube que vem do acesso ele já cai quando vai para a Série A, e o Avenida se manteve, e esse ano tem que ser assim novamente. Então por isso a gente conseguiu e trouxe alguns reforços importantes, jogadores de qualidade, para que a gente consiga fazer uma campanha segura novamente e buscar uma classificação. Mas tem que começar agora por quarta-feira, temos que fazer valer o fator local, jogando diante do nosso torcedor, aonde a tabela é bastante difícil para nós no início, né? De 4 rodadas, 3 são fora. Nós temos esse jogo diante do Brasil na quarta-feira, depois saímos com o Novo Hamburgo e São Luís, e quando voltamos a jogar em casa novamente é outro gigante que é o Grêmio, né? Então a gente tem que agora esquecer um pouco aí, é difícil, como eu falei anteriormente, pela atuação que foi muito boa, esquecer esse jogo do Inter, focar somente no Brasil, recuperar os atletas, porque foi um jogo bastante desgastante. Boa tarde, professor Márcio. Hoje o Inter estreou o Lucas Alário, novo reforço, e formou o trio ali junto com o Ener Valencia e com o Wanderson, né? Mas não tiveram muitas ações na partida. Queria saber qual foi a estratégia que o senhor usou para neutralizar esse trio de ataque. Claro que o gol foi do Wanderson, mas foi uma jogada paralela, né? Não realmente dos 3 atacantes do Inter. Sim, é porque o perfil, né, o modelo do jogo do Cudê é esse, o jogo por dentro, a construção. Trabalhei, conheço muito, estudei muito a equipe do Inter. Tenta sempre fazer uma saída de 3 com o René, mantém o Wanderson na amplitude e o Bustos na amplitude lá de cá, botando o seu extremo do lado direito por dentro para sobrecarregar justamente a última linha do adversário. Nós conseguimos sustentar bem, fazer o equilíbrio, principalmente com o Camilo e com o Chicão,
tirando o primeiro passe de qualidade com o Carlinhos, o meu camisa 10, ele não poderia deixar entrar em passe ali no Aranguiz, que é o cara que dava a iniciação e conseguiu neutralizar bastante. Por isso a gente dificultou esse jogo por dentro. Vocês presenciaram e vocês viram que por muitas vezes o Inter até tentou um cruzamento direto na área da intermediária. Nós não conseguimos, nós neutralizamos e não deixamos eles fazerem a triangulação por dentro para explorar o último terço no corredor final. Então, nos comportamos, aquilo que foi trabalhado, estudado e treinado, os jogadores executaram. Mas, como eu falei anteriormente, um pequeno vacilo, um erro de posicionamento, e também quando as peças começaram a mudar, né, a gente teve que fazer trocas pelos desgastes, daqui a pouco um pouquinho de desconcentração foi o que nos fez sofrer o gol. Professor, a escolha sua pelo Carlos Alberto e não pelo Jean Carlos para iniciar a partida, e me faço uma outra pergunta. O Lucena e o Elias Carioca estão lesionados, eles ficam à disposição para o próximo jogo na quarta-feira? O Lucena, infelizmente, ele teve uma fatalidade aí na pré-temporada, mas já está em fase final de recuperação, né? Vai nos ajudar, mas ainda para a próxima rodada acho que não. A questão do Giancarlo foi pelo desempenho, pelos últimos jogos amistosos que o Carlinhos, né, Carlos Alberto fez. Então, em questão de estratégia, performance e a mobilidade que o Carlinhos nos dá ali, um jogador com mais mobilidade, eu optei por ele. Mas o Giancarlo é um jogador extremamente importante, conto muito com ele. É um jogador que a gente tem que ter ele precisa também crescer, porque ele perdeu alguns treinamentos na pré-temporada, por questão de desconforto na posterior. E aí nós temos também o Elias Carioca e o Bruninho, que são dois jogadores de lado, que hoje eu tive essa dificuldade também. Quando eu tive que fazer uma troca ali devido ao Felipe Cruz, eu tive que empurrar o César, que é meu lateral, para a segunda linha. O Bruninho estava no banco, mas por questão de preservação, que também já teve um desconforto na semana, optei por poupar e não ocasionar algum tipo de lesão que pudesse acontecer por o jogo ser desgastante, para ter ele inteiro na quarta-feira contra o Brasil. Boa tarde. Pois com a saída do Felipe Cruz, a estratégia do Avenida de manter o Inter mais afastado do gol, isso prejudicou com a entrada do Alan Cardoso, por não ter a mesma característica de ser um jogador de mais velocidade. O Felipe Cruz ele proporcionou jogadas de linha de fundo que até causou ali uma situação de gol do Santa Cruz dentro da área, um arremate dentro da área ali, que acabou indo por cima. Isso não prejudicou um pouco a estratégia do Avenida de manter a bola longe do seu goleiro, longe do gol, para o Internacional fazer o gol no caso? Exatamente. Com a saída do Aquino e do Cruz eu perdi profundidade, porque eu coloquei o Giancarlo por lá. Eu trouxe ele para jogar de meio atacante, mas ele jogou a vida toda dele no Operário e outros clubes por aí como um atacante de lado, jogando o pé contrário. E com o César, que é o lateral esquerdo. Mas também já estava um pouco desgastante, porque o lado do Inter que mais ataca também e sobrecarrega é o lado direito dele, do nosso lado esquerdo, ele estava um pouco desgastado. Então nós perdemos a questão da profundidade. E o Felipe Cruz e o Aquino nos davam isso. Infelizmente, nós perdemos a questão da profundidade, nós tentamos jogar um pouco mais pelo centro do campo e criamos ainda algumas oportunidades assim. Também a questão do Carlos Henrique e o Bruno Camilo começaram a dar uma afundada fisicamente, e eu, pensando já na próxima rodada, resolvi fazer as trocas por opção, e aqueles que vêm do banco têm que manter o nível. Por isso nós contratamos um grupo qualificado, 2 jogadores por posição. Também optei por ritmar, por dar ritmo ao Jonathan. O Jonathan é um volante que era titular comigo ano passado, até ter uma ruptura, né, no ligamento, no gauchão passado. E o próprio Fred. O Rafael Goiano acabou sentindo muita cãibra no final do jogo. Conversei com o Fred. O Fred é um jogador que chegou agora na reta final da pré-temporada. Está buscando o seu melhor condicionamento, e a gente sabe da qualidade, o quanto ele pode acrescentar para a nossa equipe. Eu acho que um jogo de hoje ali, a entrada dele vai ajudar bastante para ele começar a pegar o ritmo ideal e nos ajudar ainda mais. Pois é, professor, o campeonato é de tiro curto, né? Não dá para lamentar muita coisa. Eu estava conversando com os jogadores na saída. Na quarta-feira, então, tem esse Brasil de Pelotas em casa, lá no Eucaliptos, e até para projetar um duelo de técnicos, né, que é o Fabiano Dais, que em 2018 foi campeão da Copinha, né? O que o senhor percebe dessa equipe, do treinador adversário, e também se o preparo físico hoje, nessa tarde muito quente, 90% da partida, ela foi abaixo de sol. Será que prejudica de alguma forma para quarta-feira? E claro, já faz o chamado do torcedor para voltar ao Eucaliptos. Conheço bastante o Fabiano. Eu, quando atleta, fui
fui atleta dele, fui jogador dele por 2 oportunidades, sei como a maneira que ele gosta de se comportar, né? A gente sabe que eles vão dificultar bastante, normalmente joga na transição por um erro, nós temos que estar muito atentos nesse jogo. O Brasil é uma equipe que merece respeito, tem uma camisa muito pesada, uma tradição muito grande no nosso futebol. Nós temos que fazer o nosso melhor e fazer valer o fator local e buscar os 3 pontos. Desde já eu convoco o torcedor, é um horário bom, quarta-feira às 20 horas, mudamos o horário das 19 para as 20, para que o torcedor se faça em bom número e nos apoie. É necessário, é muito importante o apoio do torcedor. Essa sequência, como tu falou, ela é uma sequência muito desgastante. Nós temos o jogo na quarta-feira contra o Brasil, já jogamos no sábado à noite com o Novo Hamburgo, então o desgaste hoje ele foi grande, porque além do calor, além da intensidade do time do Inter, porque o Inter ele consegue dar velocidade no jogo através da condição técnica, né? Ele faz a bola andar muito rápido. Às vezes a gente confunde um pouquinho a questão da intensidade, da velocidade, que é só correr, não. O time do Inter, e às vezes em um toque para a qualidade dos jogadores deles, eles fazem a bola andar muito rápido. E isso fez com que a gente fizesse o nosso balanço de organização defensiva, balançar também muito rápido, né, de maneira constante. Isso gera um certo desgaste. Mas vamos recuperar agora os atletas. O nosso médico já está avaliando junto com o fisioterapeuta, aqueles que tiveram um pouquinho mais de desgaste, e ver qual a melhor equipe que eu vou ter para quarta-feira. Boa tarde. O Avenida hoje, no primeiro tempo, teve uma menor posse de bola, uma menor porcentagem de posse de bola, mas teve 3 chances claras, enquanto o Internacional teve apenas 1. Isso no segundo tempo mudou um pouco, mas como todo da partida, foi os mesmos números de oportunidades. O Avenida, na base do contra-ataque, criou chances mais claras que o Internacional. Essa postura do jogo do Avenida com contra-ataque pretende se manter durante o campeonato, ou seria contra equipes como Inter, Grêmio e Juventude? Não, nós não jogamos em contra-ataque, nós marcamos em bloco médio. Não tem como. O Inter, o que o Inter quer? O Inter quer um adversário, uma equipe menor que marque em bloco alto para ele sair da pressão. Justamente é isso. Eles jogam muito pelo corredor central. E se nós subisse toda hora, além do desgaste, eles iam romper linha e iam buscar profundidade. Então, assim, eu acredito muito, e até onde eu faço meus trabalhos, tu jogar num bloco alto na equipe menor do interior é quase impossível. Não tem quantidade de jogos necessárias. Reformulou-se todo o grupo, então a gente fez um bloco médio e quando teve a posse, transitar o mais rápido possível. O Inter, se tu for olhar em questão de posse, eu sempre analiso assim, tem uma posse que é de dados, do meio para frente. O Inter, por vezes, no primeiro tempo, ele teve uma certa posse ilusória. Lateral, zagueiro, lateral. Então, essa posse aí para nós era satisfatória. Muito vital. Não era uma posse agressiva. Aí sim, quando entrava no nosso campo, a gente bloqueava, e quando pressionava muito forte o portador da bola, a gente roubava e tinha que pegar o Inter desorganizado. Por uma equipe grande que eles queriam vir para o jogo e por vezes, às vezes, ficavam um pouquinho mais expostos, até pela condição dos 2 volantes que eles tinham, que são 2 volantes de jogar, não são de tanta marcação, de contenção. Então é por isso que a gente conseguiu oportunidades através de transição. E os atletas sabiam, eu falei para eles, num jogo como esse, tu vai ter 2, talvez 4 oportunidades. Nós tivemos de chegar dentro da área no último terço, e 1 ou 2 dessas tem que ser letal. Infelizmente a gente não foi letal o suficiente para conseguir se converter em gols. Se sai na frente, o jogo talvez ficasse um pouco mais confortável para nós dessa maneira, porque o Inter ia se expor um pouco mais, ia deixar mais o campo aberto, mas infelizmente a gente não conseguiu, quando teve as oportunidades, fazer o gol. Márcio, você citou agora que o médico do Lira já estava fazendo a avaliação dos jogadores, pós-partida. O Felipe Cruz, que foi o jogador que, digamos, foi a válvula de escape do Avenida enquanto ele esteve dentro do gramado, inclusive dando as assistências para o Tanque, que acabou não aproveitando. E nesse momento tem que ser letal, Quem sabe não era a tarde e noite do artilheiro, digamos assim, Mas o que ele saiu apenas por cansaço, câimbras, ou tem alguma espécie de lesão que preocupa para quarta-feira? E a outra, para encerrar da minha parte, o teu momento, 50 jogos comandando a Avenida, se eu não estou enganado aqui, são 7 passagens pela Avenida, 4 como treinador, 3 como jogador, subiu com a Avenida em 2011 como capitão. Por favor, fala desse teu momento. Para mim é um momento de muito orgulho. Foram 8
Foram quatro como atleta, a primeira vez foi em 2006. Hoje até o Guilherme, nosso diretor, estava brincando, pô, 50 como treinador e como jogador, tu vai para quase 150 jogos. Então é bacana construir uma imagem vencedora. Eu sou o único treinador da história do Avenida que consegui ser campeão do acesso e subir como treinador também do acesso. Então, os números importantes, isso para mim uma questão assim, que eu mergulho bastante, porque a gente sabe como é o futebol hoje em dia, né? E tem uma sequência, eu estou ao comando da Avenida desde 2021. 21, 22, 23, 24 é o treinador. Então, é importante essa marca e pretendo deixar uma marca registrada novamente com maiores números, com maiores conquistas, através do Gauchão e da Série D que nós temos no segundo semestre. Felipe Cruz, algum outro Desculpa, jogador que preocupa? Felipe Cruz é questão, assim, ó, o doutor já estava vendo que o nosso doutor Márcio Monteiro, ele já estava fazendo um exame de imagem ali, ele trouxe toda, né, a aparelhagem dele, já está fazendo um exame de imagem para ver se teve alguma ruptura de fibras, alguma coisa. O que ele me passou foi só uma questão de bastante líquido. Ele quer aprofundar melhor amanhã, né? Ele preocupa um pouquinho. É um atleta jovem, um atleta que ele tem bastante desgaste, né? Pela maneira dele jogar, ele é intenso o tempo todo, transita muito forte para frente, para trás e participa o tempo todo. Então a gente tem que ter um máximo de atenção, mas também tem que ter o cuidado. Se for alguma coisa de risco, a gente precisa dele na quarta, mas não pode perder pro campeonato. Então a gente vai analisar amanhã, eu vou esperar a avaliação do departamento médico de maneira mais aprofundada para ver se eu posso contar com ele ou não. Tá? Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado.